Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo, capítulo de número 23. Eu acho que ninguém conhece aqui essa palavra, né? Salmo, capítulo de número 23. Nós vamos ler do verso de número 1 até o versículo de número 6. Essa palavra, queridos, é uma palavra conhecida. Acho que todos aqui já ouviram falar a respeito do Salmo 23. Em algumas casas está aberto a Bíblia no Salmo 23. Em alguns adesivos no carro a gente vê, na rua, nos caminhões, diversos lugares nós vemos o Salmo 23. Muitas vezes vem um sentimento no nosso coração que a gente já conhece essa passagem, já ouviu falar demais desse Salmo, mas eu gostaria de pedir para que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. A palavra de Deus, a glória de Deus, ela é crescente. A palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ela se renova no nosso entendimento a cada dia. E Deus me deu essa palavra para que eu pudesse ministrar para vocês lá no Salmo capítulo 23. Nós vamos ler, a tradução que eu estou lendo é NVI, pode ser que ela fique diferente aí um pouco da de vocês, mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens faz-me repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Em outras traduções, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte. Em algumas traduções, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo ou mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, ou nas traduções mais conhecidas, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, ou à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Queridos, essa passagem, como já foi falado, é uma passagem muito conhecida, nós vimos em diversos lugares, e algo me chamou a atenção aqui nessa passagem. Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar no seu coração, que me chamaram a atenção de uma forma especial. Eu não sei se você sabe, mas o Salmo de número 23, assim como ele foi numerado, porque na Bíblia não existem números de capítulos, foi colocado pelo homem para que nós pudéssemos ter um direcionamento e para que ficasse mais prático de a gente achar. Mas esse Salmo 23, essa passagem do Salmo 23, ela também é interligada ao Salmo de número 69. Então depois, quando você estiver mais tranquilo, quando você estiver em casa, você lê o Salmo de número 69. O Salmo de número 69 vai falar um pouquinho da história desse homem Davi. E para os judeus, até os dias de hoje, eles acreditam que o mesmo dia em que Davi passou as angústias do Salmo 69, foi no mesmo dia que ele começou a contemplar e a liberar algumas palavras que nós conhecemos também do Salmo 23. Então no Salmo 69, nós vamos ver a respeito de um Davi angustiado, de um homem abatido por diversas dificuldades. No Salmo 69, a Bíblia vai dizer que Davi, ele está reclamando porque ele grita tanto pelo socorro do Senhor, porque a voz dele e a garganta dele já se seca de tanto clamar pelo socorro do Senhor. E muitas vezes ele achava naquele momento de angústia que as aflições dele não eram atendidas. Tudo aquilo que ele gritava, que ele pedia como socorro, ele fala: Senhor, a minha garganta se secou de tanto clamar pela tua presença. E um ponto que eu acho interessante aqui é que nós, nos dias de hoje, muitas vezes, liberamos uma palavra, uma oração aos céus, e nós muitas vezes queremos que a resposta dos céus já venha sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós não temos nem o comportamento e nem chegamos perto daquilo que foi Davi,
que orou, que gritou, que clamou por Deus até a sua garganta se secar e Deus não respondeu. E aí nós achamos, não, por que Deus não responde às minhas orações? Por que Deus não ouve a minha súplica? Mas a Bíblia vai dar-nos a entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que era voltado. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que entendia que era pecador, que entendia que errava, mas ele entendia também que a presença de Deus era superior à vida dele. Diferente de Adão e Eva, a Bíblia vai dizer lá no Gênesis, que quando Deus chega para Adão e pergunta o que tinha acontecido, logo Adão ele transfere a responsabilidade para Eva. Quando ele chega para Eva, Eva transfere a responsabilidade para a serpente. Então, Deus não nos chamou para transferir a responsabilidade. Deus nos chamou para bater no peito e falar, Senhor, eu errei sim, mas eu quero que a Tua presença me cubra de uma forma tão sobrenatural que eu não consiga mais fazer o que é mal, mas eu faça o que é o bom, faça o que é de bem. Então essa é a diferença de Adão e Eva para Davi. Homens caídos transferem responsabilidade, mas homens posicionados reconhecem que são falhos, mas pedem, clamam pela presença do Todo-Poderoso. Muitas vezes você olha para você e você fala, nós olhamos para nós e nós falamos, eu sou caído, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, nós liberamos essas palavras, mas se você tem um coração disponível para que a presença de Deus te transforme, você é muito maior do que muitas pessoas, sabe por quê? A presença de Deus engrandece o homem, é a presença de Deus que coloca o homem em lugares que o homem não poderia estar. Então, a presença de Deus, ela é tão poderosa que nos faz assumir responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas com Adão e Eva, quando eles transferem a responsabilidade de um para o outro, nada mais, nada menos eles estão dizendo que a culpa de tudo que estava acontecendo era de Deus. Sabe por quê? Quando nós transferimos as responsabilidades, nós culpamos a Deus pelos nossos erros. Foi a mulher que o Senhor criou, foi a serpente que o Senhor colocou aqui. Ou seja, então Deus era errado? Deus era o culpado? Porque é assim, quando nós não assumimos o que é de fato para nós assumirmos, nós estamos condenando a Deus. E quando nós reconhecemos, nós estamos contemplando a Deus. Existe uma diferença, existe algo que nós precisamos entender. E esse Davi aqui nesse momento está passando por um momento de dificuldade. No Salmo 69, ele fala assim, as mãos, os pés dos meus inimigos são maiores, mais numerosos que os fios do meu cabelo, da minha cabeça. Olha o que ele fala. E eu não sei se você sabe, no Salmo 69, quem está afligindo ali Davi são os seus próprios irmãos. 7 irmãos, 14 mãos, 14 pés, afundando Davi num lamaçal, afundando ele nas águas, e ele fala assim, as águas me cobriram, eu não podia contemplar. E nesse mesmo dia, que ele fala assim também, eu fui considerado um estrangeiro para os filhos do meu pai, e também um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Eu sou considerado a pior pessoa para aqueles que eu amo. Eles fizeram eu restituir as ovelhas que eu não roubei. Ou seja, eles olhavam para Davi e falavam assim, essa ovelha não é sua, é nossa, devolve. Mas não era dele. Então, Davi passou pela maior humilhação. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tenta principalmente com as pessoas mais próximas de nós. Família, pessoas que estão mais próximos, amigos, colegas de trabalho. Essas pessoas que muitas vezes vão ser influenciadas por Satanás ou por regiões celestiais malignas que vão atuar sobre essas pessoas para tentar tirar a nossa paz, para tentar tirar a benignidade que existe dentro de nós, para tentar tirar a paz interior que está dentro de nós, porque o diabo sabe que quando ele mexe com a nossa família, quando alguém da nossa casa, quando alguém da nossa parentela, dos nossos amigos, vem de encontro contra as nossas vidas, ele sabe que a angústia bate no nosso peito.
e que a nossa carne começa a falar, que as nossas emoções começam a gritar, que aquilo que existe dentro de nós, que nós achamos, não, eu estou certo, é a minha razão. Ei, eu quero te dizer uma coisa, e é o tema dessa mensagem: não haja por emoções, mas viva por convicção. Você pode repetir isso? Não haja por emoções, mas viva por convicções. Essa é a mensagem dessa noite. Nós temos muitas vezes vivido por emoções, agido de forma, não, ele fez mal para mim, eu vou agir, não, é a minha vez de me vingar, é a minha vez, é aquele meu inimigo. Ei, quem falou que crente tem inimigo? Isso eu estou falando de pessoa. Às vezes a gente fala, não, esse texto mesmo que a gente leu, na presença dos meus inimigos. Mas quem falou que humanamente falando nós temos inimigos? Nós não podemos ter inimigos. E todas as vezes que nós vamos falar sobre inimigos, nós vamos falar sobre regiões, potestades que estão atuando sobre pessoas. Porque a nossa briga não é contra a carne, mas a nossa briga é contra potestades e principados que estão nas regiões celestiais. Mas elas interferem em pessoas. Está dando para entender, sim ou não? Amém? Então, quando alguém vem contra você, você tem que entender que não é a pessoa. Mas é difícil entender, porque a gente quer fazer aquilo que é mal contra a pessoa. Mas aqui nesse texto nós vamos começar a entender que no mesmo dia que Davi estava sendo humilhado pelos seus irmãos, no mesmo dia que Davi foi afogado, Davi passou por um processo de quase morte. Vale da sombra da morte é uma quase morte. Então é como se a alma dele tivesse saído do corpo e voltado para o corpo em um processo ali de quase morte que nós conhecemos. Nós vimos já pessoas que deram testemunhos, que falaram que já foi para regiões celestiais, enfim, nós não vamos entrar nisso, mas é um processo de ele quase ver que ele não tem mais saída, porque aquele que eles amam, que Davi amava, era aquele que estava humilhando ele. Aquele que Davi poderia estar sentado à mesa, era aquele que estava afrontando ele. E aí, no mesmo dia, quando ele está passando por esse processo, ele entende algo aqui poderoso. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Primeiro de tudo aqui, ele reconhece que mesmo passando por um momento difícil, a vida dele não é guiada por ele mesmo. Ele conhece que mesmo passando por um momento de dificuldade, não é ele que toma decisões sobre a vida dele. Existe um Senhor sobre a vida dele. Eu não sei se você sabe, mas no Gênesis capítulo 1 a Bíblia vai dizer: e Deus criou os céus, Deus criou os luminares. Sabe por quê? Deus ele vai criando as coisas, a natureza. Mas quando chega no Gênesis capítulo 2, vai começar a dizer: e o Senhor Deus formou o homem. Por que troca de Deus para Senhor Deus? Porque Deus, ele é Deus de coisas, Deus da natureza, Deus do mar, mas ele é Senhor da humanidade. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida não é regida, não é movimentada, não é encaminhada pelas nossas vontades, mas nós precisamos entender que nós temos um Senhor que direciona as nossas vidas, um Senhor que dá proteção e que dá provisão para as nossas vidas. Ele diz, ele reconhece, ele fala assim: não, o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu sei que eu tenho alguém que me provém das coisas, eu sei que tenho alguém que me provém de tudo. Está dando para entender? Ele reconhece Deus como Senhor. Não sei se você sabe, mas o fato de Eva ter caído foi Eva não ter reconhecido Deus como Senhor. A Bíblia vai dizer que vem numa sequência de Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Quando a serpente fala com Eva, fala assim: ó, Deus não disse que você não poderia comer? Aí ela responde: Deus falou que eu não poderia nem comer nem tocar dessa árvore. Ela não reconhece mais Deus como Senhor Deus. Agora ela chama Deus, o Senhor, de somente Deus. É nesse momento que ela cai e que acontece tudo. Por quê? Porque quando você não reconhece que Deus é Senhor sobre a sua vida, é a mesma coisa que você está dizendo: eu não tenho direcionamento, eu não tenho para onde ir. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele fala assim, ó, para quem iremos? E não é para onde iremos, mas é para quem iremos.
Porque para lugar nós podemos ir para diversos lugares, mas para quem é só para Jesus. Para quem é só para Ele. E lembrando que além de Ele ser uma pessoa, a Bíblia vai dizer que Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só uma pessoa, mas Ele também é um lugar onde nós podemos habitar. O Senhor, porque eu entendo que Tu me guias, é o meu pastor. Além de Senhor, Ele é pastor. Por quê? Porque o pastor, ele direciona as ovelhas. O pastor, ele dá direcionamento, e se precisar quebrar a pata de uma ovelha para ela voltar para o caminho, ele vai fazer. Se o pastor precisar, se o pastor ver que aquela ovelha está se desviando, ele pode quebrar a pata, colocar ela no ombro para que aquela ovelha possa identificar o cheiro do cangote do pastor, e quando ela voltar a andar, ela não vai se desviar no caminho, porque ela tem um pastor. Ela tem um pastor. Você tem um pastor. Você tem um pastor que rege todas as coisas. Você tem um pastor local. Não desvie do caminho. Eu sinto Deus falando aqui para pessoas. Não vai para a direita nem para a esquerda. Siga o pastor. E eu não estou falando em causa própria do pastor Carlos aqui, não. Eu estou falando aquilo que Deus está falando. Siga o pastor, o mestre, aquele que é o pastor das ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas. Siga o pastor, não desvie do caminho, não saia do caminho, não se desvie da igreja, não saia da igreja. Esse é o lugar da mesa, esse é o lugar da presença de Deus. Não saia. Você tem um senhor, sabe por quê? O senhor dos escravos antigamente supria os escravos de alimento, de tudo. Mas o senhor dos exércitos supre a gente de armamentos de guerra, para que nós possamos vencer as batalhas. O Senhor, além de Senhor, Ele é meu pastor. Além de me dar provisão, Ele me dá direcionamento. Ele me dá puxão de orelha quando eu preciso. O Senhor, no texto que o pastor Carlos leu aqui de Provérbios 3, o Senhor repreende a quem ama. E Ele repreende o filho que quer bem. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Às vezes Deus está falando com você, mas está falando de forma dura. Mas às vezes a forma dura que Deus está falando é para que você não se desvie do caminho. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus, Ele diz que é o bom pastor. Eu não sei se você sabe que o pastor, com o cajado dele, ele protege a ovelha do leão e do urso. Eu não sei se você sabe que Davi, para proteger a ovelha, ele teve que brigar com o leão e com o urso, porque Davi também era pastor. Eu não sei se você está enfrentando um leão na sua vida. Eu não sei se você está enfrentando um urso. Você está olhando, porque eu posso falar para você, maior do que aquele Golias era aquele leão e urso. Porque imagina um homem enfrentar algo que é da natureza. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem um pastor um Senhor que te dá provisão e um pastor que te direciona, nem urso, nem leão, nem lobo, nada vai te tirar do propósito de Deus. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Vamos caminhar? Além de Senhor, Ele é o meu pastor. Na sua Bíblia pode estar assim, mas na raiz do hebraico vai dizer que o Senhor é meu pastor, Ele não falta. Na sua Bíblia a gente entende há muitos anos que está escrito, nada vai me faltar, ou nada me faltará. Mas na verdade no original hebraico o Senhor é meu pastor, Ele não falta. Essa é a frase. O Senhor é meu pastor, Ele não falta. Porque as coisas já faltaram em um momento para você, sim ou não? Já faltou às vezes provisão financeira, às vezes já faltou algum alimento em casa, alguma coisa. Pode ser que já tenha faltado, mas Ele não faltou. Então a nossa narrativa de que as coisas não vão faltar,
Quando a gente olha, a gente vê, opa, já faltou aqui na minha casa, já faltou. Mas quando a gente olha naquela falta física, não houve falta de Deus nas nossas vidas. Então, além de pastor, além de Senhor, Ele não falta na sua vida. Pode coisas faltarem, pode diversas coisas financeiras, dinheiro, pode a ausência de emocional, de namorado, marido faltar, mas Ele não falta. Ele não falta. Ele não falta. O Senhor é meu pastor. Ele não falta. Ele não falta. As coisas podem faltar, mas Ele não falta. A Bíblia vai dizer que na multiplicação dos pães, Jesus estava ali, e enquanto Jesus falava, a Bíblia diz que a multidão ficou mais de 3 dias sem se alimentar de nada. Por quê? Porque a palavra que saía da boca de Jesus era o alimento até físico para aquelas pessoas. Porque quando Ele está próximo, liberando palavra sobre mim, eu não sinto falta de nada, porque Ele está comigo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim, agora que eles vão sair de perto da minha presença, deem comida, deem pão para eles, para que no caminho eles não desfaleçam. Porque quando eu saio de perto da presença de Deus, eu já não estou totalmente suprido daquilo que eu preciso, do direcionamento, da provisão e da direção que Ele vai me dar, vai dar para a minha vida, para a minha casa. Então, vai faltar alguma coisa quando eu estou longe, mas quando eu estou perto, as palavras de vida dEle preenchem o nosso interior. E você não tem mais nada de falta. Às vezes você olha para dentro de você e fala assim, está faltando algo dentro de mim, mas quando você está na presença de Jesus, aquilo que está faltando, aquele buraco emocional que você tem, é suprido pela presença do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Ele é o pão da vida, e o pão da vida, ele é repartido para que nós possamos ter vida. Então o que eu profetizo nessa noite é que você não vai se desviar, é que você na presença de Deus vai ser suprido e nada vai te faltar. Enquanto você estiver na presença de Deus, Ele também não vai faltar sobre a sua vida, Ele não vai faltar, e você não vai sair da presença dEle. A palavra dEle vai te sustentar. Uma palavra pode mudar a sua vida, e eu vejo que Deus está virando uma chave sobre a vida de pessoas aqui. Eu sinto que essa é a noite onde Deus está aproximando os filhos para a mesa, trazendo para perto do pão da vida que é Ele. Será que você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor é o meu pastor. Ele não falta, Ele não falta. Ele não falta. Deitar-me faz em verdes pastos. O que são verdes pastos? Eu não sei se você sabe também, mas na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que o lugar era um deserto. Não está dizendo que o lugar era longe da cidade, mas era um deserto. O que tem no deserto? Areia, terra, pó, ventania, calor. Mas eu não sei se você sabe, quando aquela multidão se assenta, a Bíblia vai dizer lá em Mateus que existe uma relva, um gramado para eles se assentarem. É Deus preparando verdes pastos em meio de deserto. É Deus preparando verdes pastos em meio de dificuldade. E o que significa verdes pastos? Lugar de renovo. Diga para quem está do seu lado, lugar de renovo. Mas eu não estou dizendo que é para você parar, descansar. Ei, escuta uma coisa, crente não descansa. Crente, se for para parar, é para se renovar. Eu não sei se você sabe, mas a águia, quando ela está voando, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia vai comparar lá em Isaías o homem com a águia. Mas eu não sei se você sabe, mas quando a águia ela precisa parar, não é para ela descansar, é para ela trocar seu bico, para ela se renovar para uma nova temporada que está por vir. Então, queridos, não pare,
não pare. Não pare. Mas se for para parar, não pare para descansar. Pare para se renovar na presença de Deus. Sabe por quê? Quero dizer algo aqui que Deus coloca no meu coração. Não sei se você sabe, mas o voo da águia, quando ela está no seu voo mais alto, é o lugar onde ela mais tem descanso. Então, quando a águia está voando lá no seu voo mais alto, é o lugar onde ela fica mais leve e é onde ela descansa mais. Então, no voo mais alto da águia é o lugar de menor fardo. Eu quero dizer uma coisa para quem está aqui nessa noite: a obra de Deus não é pesada. A obra de Deus não é cansativa. A obra de Deus não é um fardo, um jugo pesado. Então, não pare. Se for para você parar, faça como a águia. Troque seu bico, troque suas penas, troque tudo, mas volte a voar. Mas enquanto você está voando, quando você está no voo mais alto, quando você está trabalhando mais, quando você está servindo mais, quando você está fazendo mais, esse é o lugar de descanso que Deus tem para você. Esse é o lugar leve. É aí que Deus troca o seu jugo com o fardo dele, que é leve. É no voo mais alto, e eu vejo pessoas aqui voando alto. Voe alto, mas no voo mais alto, descanse em Deus, espere em Deus, espere no Senhor. Mas se for para parar, pare, não para descansar, não para estagnar, não para estacionar. Pare para se renovar, para uma nova temporada, para um voo ainda mais alto. Pare para se renovar para um voo mais alto. Mas não pare de voar. Diga para quem está do seu lado: não pare de voar. Não pare de voar. Eu vejo águias aqui. Eu vejo águias voando aqui. A Bíblia diz que nós correremos e não se cansaremos. Nós caminharemos e não nos fadigaremos. Sabe por quê? Deus, Ele é que nos renova. Se for para trocar o bico da fofoca, troque. Se for para trocar as asas, as penas do ego, troque também. Mas é para se renovar, não é para descansar. Porque crente não descansa, crente se renova. E eu sinto de Deus aqui um renovo da parte dele, pairando neste ambiente. Não é uma paralisia, não é um estacionamento, mas é um renovo da parte de Deus. Renovo, verdes passos. Deus está te dando verdes passos. A Bíblia diz que quando aqueles homens, milhares de pessoas passam pelo deserto, eles encontram ali águas amargas, mas depois eles encontram 70 palmeiras ali para descansar. Sabe por quê? É no descanso que você contempla. A Bíblia vai dizer que no 7º dia Deus descansou. Mas não é descansar de ficar parado, deitado numa rede. É para você contemplar a grandeza de tudo que foi feito. Então, nesse meio de renovo, contemple aquilo que Deus já fez sobre a sua vida. E ainda mais, o voo mais alto que Ele ainda tem para te dar. Guia-me pelas veredas da sua justiça. Versículo 2 ainda: em verdes pastagens me faz repousar e conduz-me a águas tranquilas. Eu não sei se você sabe, mas naquele momento Davi está sendo empurrado para ser afogado, e os irmãos dele acham que ele morreu. E aí, ou acham que ele morreu, ou acham que ele, de alguma forma ele foi atingido. E aí, logo após que as águas vão levando ele, e ele tem essa passagem de quase morte, e aí ele vê que Deus, ele conduz ele em águas tranquilas e não deixa ele morrer. Ei, querido, você não vai morrer espiritualmente. Não vai morrer. Não vai morrer. Refrigera a minha alma. Talvez a sua alma, as suas emoções estão como emoções acaloradas, quentes. Você está explodindo, você está nervoso demais. Você está, ai, eu vou fazer. Não, pisaram no meu pé. Não. Deus está refrigerando a sua alma. O que é um refrigério?
trazendo ali uma tranquilidade. Acalma as emoções, viva por convicção. Guia-me nas veredas da sua justiça e por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, a tua vara e o teu cajado, os dois. A vara para poder bater na ovelha quando for preciso, e o cajado para puxar ela. Eles me consolam. Olha o que Davi está dizendo. A vara de Deus e o cajado, os dois. Não é só um, os dois, a vara e o cajado me consolam. Versículo de número 5. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Nesse mesmo dia, Davi é chamado, passou por todo aquele processo, é chamado no pasto, ele chega. A Bíblia vai dizer que os filhos estão à mesa, o pai está à mesa, o profeta Samuel está à mesa. O profeta Samuel era um nazireu, então ele não poderia passar tesoura na sua barba, faca na barba, nem no cabelo, mas ele também não podia tomar nenhum vinho, então o cálice de Samuel estava vazio. Quando Davi chega em cima do cálice de Samuel já transborda, já coloca ali o azeite, o cálice dele transborda da unção do Senhor, porque o cálice estava vazio, não um cálice misturado com vinho, mas um cálice de unção limpa. Unge a minha cabeça com óleo. E aqui que eu queria entrar para a gente fazer corpo essa mensagem. Todas as vezes que nós falamos de mesa, nós falamos a respeito de comunhão, nós falamos a respeito de unidade, nós falamos a respeito de um corpo unido, de um corpo junto, de uma igreja, de uma família, de uma coletividade de pessoas. Entender que nessa coletividade, nessa unidade, nós não podemos agir, como já foi falado, por emoções. Nós precisamos agir por convicção. E o que vem nas nossas vidas sobre convicção? A convicção, ela é colocada na nossa mente. Convicção é na mente, então é na cabeça. Então, você pode crer com seu coração, mas você precisa ter uma convicção com a sua mente. Então, a Bíblia vai dizer que Davi fala assim, unge a minha cabeça com óleo, mas num cenário de unidade, de mesa. Unge a minha cabeça com óleo, ou seja, protege a minha cabeça, a minha convicção das coisas. Porque, posso falar para você, naquele cenário, Davi poderia agir muito bem por emoção e falar, tá vendo, eu que fui ungido, eu que fui o cara, eu que fui escolhido. Mas ele pede, fala assim, unge a minha cabeça com óleo, ou seja, protege a minha convicção das coisas, porque eu não quero agir mais por emoção. Quanto tempo a gente perdeu agindo por emoção? Quantos familiares a gente brigou? Quantas pessoas a gente deixou de falar da igreja só porque nós agimos por emoções? Quantas burradas nós fizemos na vida porque nós agimos por emoções e esquecemos da convicção? Unge a minha cabeça com óleo. Cabeça vai falar a respeito dessa convicção. Quando você vai ver na Bíblia, você vai ver na armadura, vai falar a respeito do capacete da salvação. O capacete ele é colocado aonde, gente? Na cabeça. Por quê? Eu sou salvo através das minhas convicções. Quando eu tenho a convicção de que Cristo é o meu Senhor, eu sou salvo. Então a armadura não é couraça da salvação, não, é capacete, porque eu preciso ser convicto do que eu estou fazendo, não por emoção. Eu não posso receber a Jesus por emoção, mas eu tenho que ter convicção. A Bíblia vai falar a respeito da revelação e do entendimento que a salvação vai trazer. Em toda revelação e entendimento, ela é na mente, é na cabeça. Nós vamos ver também lá no Salmo capítulo de número 133, vai falar quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Então está falando de uma unidade, está falando de mesa, está falando de coletividade. É como óleo derramado que ele desce por onde? Na cabeça e escorre pela barba.
mas ele primeiro vem aonde? Por quê? Porque eu preciso ter convicção para ter comunhão. Eu preciso ter convicção para estar na mesa. Eu não posso ter comunhão por emoção, porque eu gosto de A ou B, ou porque existem pessoas que falam só aquilo que eu gosto. Não. Eu preciso ter comunhão por convicção. Então é como um óleo, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ponto. É como um óleo derramado sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Então ele vem sobre a cabeça, sobre a mentalidade para blindar a comunhão. A comunhão não é blindada pelas nossas emoções e pelas nossas atividades ou obra, mas ela é blindada por uma convicção de que eu tenho que amar o irmão que está do meu lado. Assim como Cristo amou a igreja, já mudou, não é mais como eu amo a mim mesmo, porque tem pessoas que nem se amam. Se você não se ama, como você vai amar o seu irmão? Mas como você tem a base de Cristo, você vai falar assim, eu amo meu irmão como Cristo amou a igreja. Está dando para entender, sim ou não? Então a Bíblia vai dizer que o filho da sunamita, quando ele vai trabalhar, ele começa a gritar, ai, a minha cabeça está doendo. Por quê? Porque nos milagres que Deus gera sobre a nossa vida, a primeira acusação vai ser tentando roubar a nossa convicção. Tentando fazer com que aquele menino morresse, a sunamita ia falar, mas por que o Senhor me deu esse menino? Eu não tenho mais convicção de que o Senhor é o meu Senhor. Ele grita, ai, minha cabeça. Nós vamos ver também que quando Eli está ali fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, o sacerdócio ruim, quando ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, a cabeça. Por quê? Porque já não era um sacerdócio aceito por Deus, era um homem que vivia pelas suas vontades e passava pano para as vontades dos filhos. Então nós não podemos passar mais pano para pecado dentro da igreja, nós precisamos agir com convicção e apontar os erros, biblicamente falando, da igreja. Não é apontar a igreja, apontar o irmão, porque todos nós falhamos, mas é ter convicção do que nós estamos vivendo. Davi, quando ele joga a pedra onde? Em Golias? Na cabeça. Porque quando Golias cai, ele pega a espada e corta Por quê? Porque a convicção daquele Golias era de que os homens de Deus eram menores e não poderiam vencer. E é o que o diabo tenta agir sobre as nossas convicções, de que nós não podemos, de que nós não vamos conseguir, de que não existe nenhuma pessoa disponível para agir e atuar naquilo que Deus está mandando. Mas Deus está falando, se for para destruir o gigante, o Golias que te assola, dá uma pedrada na cabeça, atinge a convicção daquele que não está compreendendo a sua convicção. E corta a raiz pelo mal, o mal pela raiz. Corta essa convicção maligna de que você não vai conseguir. Sabe por quê? Você vai conseguir sim. Porque você é filho de Deus, você tem um Senhor, você tem um pastor, você vai se renovar, você vai acalmar a tempestade que está dentro de você. E você vai viver mais por convicção e menos por emoções. João Batista, quando ele perde o que? Quando é cortado dele? A cabeça. Está falando de uma nova temporada. Uma nova convicção. Ei, se você já está ultrapassado nas suas convicções, abra mão para ter novas convicções que vão de encontro à presença de Deus. Talvez você já ultrapassou, fala assim, não, isso aqui eu pensava em 1900 e bolinha, e aí você está trazendo para os dias de hoje. Abra mão, mas tenha para você uma convicção que venha da parte de Deus, uma renovação, como diz em Romanos 12, do nosso entendimento. O entendimento é onde? Na cabeça. Está dando para entender, sim ou não? Deus, Ele nos chamou por cauda? Não, por cabeça. Deus não chama os filhos dele por cauda, pela ponta de baixo, mas Deus chama por convicção, por cabeça. Jesus Cristo não é o coração da igreja, não é a emoção da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É a convicção que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo, ele recebe uma coroa de espinho aonde? E aonde que ele recebe essa coroa de espinho? No Gólgota. E o Gólgota é o lugar da cabeça da caveira.
porque tem um formato da cabeça da caveira. Então o cabeça recebe na sua cabeça uma coroa de espinho, em cima de uma cabeça, que era uma montanha, que era o Gólgota, para que nós, filhos dele, possamos ser cabeça e não cauda. Está dando para entender? Então a convicção que Deus nos chama é para que nós possamos ser filhos, que estamos próximos, porque Deus, ele se entregou, Jesus se entregou na cruz para que nós pudéssemos estar na mesa, na comunhão dos filhos. Então o cabeça, ele curvou a sua cabeça para receber sobre a sua cabeça, em cima de uma cabeça da caveira, uma coroa de vergonha, para que nós pudéssemos ser cabeça. Você crê com o coração, mas confessa com a sua boca, e a boca está onde? Na cabeça. Porque as pessoas falam assim, não, eu creio com o meu coração, é meu coração que está mandando, mas você precisa confessar Jesus com a sua boca, e a sua boca está na cabeça, está na sua convicção, daquilo que você declara. O Salmo 24 vai falar, levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o quem? Quem é este Rei da Glória? É uma pergunta. O Senhor dos Exércitos, forte na batalha, poderoso, este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, ó portais eternos, a sua cabeça, ou seja, tenha a convicção de quem está entrando, não é qualquer pessoa, é o Rei da Glória. Quando você está na igreja, você não está adorando qualquer um. Quando você está na igreja, você não está servindo qualquer um, você está servindo o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A pergunta é, quem é esse Rei da Glória? Salpicado de sangue, este é o Senhor dos Exércitos, forte na batalha, porque Ele venceu, para que você não haja por emoção, mas você viva por convicção. Será que você pode aplaudir a Jesus? Atos capítulo 2 vai dizer assim, que as línguas eram repartidas como de fogo, e elas pousaram sobre a cabeça daqueles homens. Depois eles começaram a manifestar. O Espírito Santo, ele é para quem tem convicção. Quando você atua nos dons do Espírito, é porque você tem convicção de que Deus está usando a sua vida. Já falei, eu acho que isso em algum momento, mas existe uma diferença entre profeta e você falar no dom de profecia. O profeta fala e o mundo espiritual tem que correr para fazer. Elias falou assim, ninguém pediu para Elias isso. Segundo a minha palavra, não vai chover. O mundo espiritual teve que correr, não choveu. Mas quem atua num dom de profecia diz, assim diz o Senhor. E aí começa a liberar as profecias, porque aí é Deus falando através de um dom de profecia. Então, Deus, ele atua sobre pessoas que estão disponíveis, com a mente disponível, para ter convicção de que Ele é o Senhor da igreja, e de que o Espírito Santo pode atuar sim, no meio da igreja, através das atitudes, através dos atos de talentos, através das manifestações distintas. Deus, o Espírito Santo dele, pode atuar sobre a sua vida. Não deixe se enganar quando alguém te falar que Deus não pode atuar. Deus pode atuar sim sobre a sua vida. O Espírito pode se mover sim, e Ele está se movendo nessa noite no seu coração, mas agora Ele está colocando na sua mente a necessidade de mudança de vida que você precisa, a convicção que você precisa. Pousar sobre as cabeças, a emoção não falou mais alto do que o Espírito, porque tem pessoas que agem no mistério por emoção, mas quando a pessoa é convicta, ela age e Deus confirma. Sim ou não? Eu sei se você também já ouviu falar que existe transplante de tudo, de coração, de perna, de tudo. Só não existe transplante de... Por quê? Porque a convicção que nós temos não pode ser trocada pela convicção que o outro irmão tem.
Tá dando para entender? Eu não posso fazer um transplante de convicção. Eu não posso fazer um transplante de cabeça. Sabe por quê? A convicção que você é filho, que você pode se assentar à mesa, é sua. Eu não posso te forçar. Eu não posso trocar com o meu irmão. Não. Porque se a minha convicção for diferente da dele, nós não estamos em unidade. Mas nós temos uma convicção diferente. Mas se a convicção do nosso irmão for a convicção de que Jesus Cristo pode fazer todas as coisas, aí sim entramos na uniformidade do corpo de Cristo e nós podemos atuar como a obra de Deus poderosa na terra. É aquilo que Deus deixou para nós, ficar em Jerusalém até que do alto. Quando eu estou no alto, da onde vem o socorro? Mas ele vem da onde? Do alto. E eu preciso fazer o que para olhar para o alto? Levantar a minha cabeça. Levantar a minha cabeça quer dizer que Deus, Ele tem coisas maiores para a minha vida. Chega de agir por emoção. Chega de agir com meninice espiritual. Chega de agir por vontades próprias do coração ou da alma. Vamos agir pela cabeça. Vamos agir pela convicção. Para a gente finalizar, existem 3 tipos de evangelho. O primeiro evangelho, o evangelho legalista, que é aquele que condena. Ele cobra por fora, mas não transforma por dentro. Esse é o evangelho legalista. Fuja dele. Quando alguém te cobrar muito por fora, quando você começar a cobrar muitas pessoas por fora, mas você mesmo por dentro não está transformado, corra desse evangelho legalista. O evangelho humanista, que é um evangelho de bajulação e barganha. É um evangelho onde você coloca as suas vontades, você começa a barganhar com Deus e a bajular homens. Nós não estamos aqui para ter um evangelho nem legalista nem humanista, mas nós estamos aqui para ter o evangelho do Espírito, que é um evangelho de convicção, que a Bíblia vai dizer que é o fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica, ou uma tangerina, se você quiser falar assim. É o fruto do Espírito. Aí ele vai falar que é mansidão, domínio próprio, temperança. Vai falar sobre diversas. Só que é o fruto do Espírito com diversas características. Então, a mexerica ou a tangerina, ela é um fruto, mas ela tem vários gomos. Se um gomo estiver faltando, prejudica o crescimento da mexerica. Se a casca não estiver cobrindo, ela logo vai apodrecendo. A casca, quem que é? São os pastores que te dão cobertura. Os gomos, quem são? São vocês que atuam na obra de Deus, que trabalham, que estão fazendo a obra de Deus. E dentro de vocês existe uma semente essa semente vai gerar outros frutos. E em volta de vocês existem aqueles fiapos, que é a ligação do Espírito que traz a comunhão. Então, se um gomo estiver faltando, já rompe os fiapos, a casca já tinha sido tirada. Então a obra de Deus, o fruto em si, a comunhão, a unidade já não funciona mais. Mas se nós temos a casca, a cobertura espiritual de um pastor, se nós temos o gomo, que somos nós, se nós produzimos sementes, estamos envolvidos pelas ligações do Espírito e pela comunhão dos santos, nós iremos gerar frutos, e frutos que vão gerar outras árvores, e outras árvores vão gerar outros frutos, que vão gerar outras árvores, e essa igreja vai ficar pequena, porque nós iremos cumprir aquilo que Deus falou. Só que cuidado, para dentro de você, ao invés de ter sementes, não ter caroço. Porque caroço é diferente de semente. Caroço não produz. Caroço é para ser descartado. Caroço é para virar adubo, para ser jogado fora. Mas semente é para fazer com que o corpo da igreja, tendo Jesus como o cabeça dela, possa estar envolvido na mesa. O que significa na mesa? Na comunhão dos santos. Essa é a mensagem para vocês nessa noite. E Deus me direciona a algo. Se coloque de pé por gentileza. Em poucos minutos, quem recebeu essa palavra aqui? Levante a mão.
Eu gostaria de pedir de forma rápida, porque nós já estamos estendido no horário, você que recebeu essa palavra, Deus está pedindo, pastor Carlos, para que você unja a cabeça desse povo, dessa igreja. Vocês aceitam essa? Não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, nada, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas convicções. Eu gostaria que você viesse aqui para frente, todos, se possível, venham até aqui à frente, porque o pastor da igreja aqui vai ungir a cabeça de vocês. Nós vamos adorar, nós vamos orar aqui. Eu gostaria de todos que concordassem assim, que assim desejassem, vir até aqui à frente, porque nós vamos blindar o nosso entendimento, nós vamos blindar a nossa convicção. E Deus está falando aqui que nós iremos ser pessoas que não vão mais agir por emoção. Pode vir mais para frente aqui para outro pessoal vir. Nós não vamos mais agir por emoção, mas nós vamos agir por convicção. Essa é a mesa de Jesus, dos irmãos unidos. Amém? Não sei se você sabe, quando minha mãe faleceu, a única que deu coroa de flores no enterro da minha mãe foi a igreja. Quando eu precisei no meu casamento financeiramente e de um apoio estrutural, foi a igreja que me ajudou. Quando eu estava com alguns problemas no casamento, logo no início que a igreja me ajudou. Quando eu precisei trocar de casa, quando eu precisei comprar de carro, não estou falando financeiramente, mas de apoio, de estrutura, de palavra de ânimo, foi a igreja que me ajudou. E aí eu entendi que nós não agimos por emoção, nós agimos por convicção, porque algumas coisas vão acontecer e vão te deixar irritados aqui dentro dessa igreja, assim como em outros lugares a gente já foi irritado ou a gente vai ficar contrariado. Mas eu quero te pedir algo: quando você se sentir contrariado, quando você se sentir irritado, quando você se sentir entristecido, não culpe a igreja, não haja por emoção, tenha convicção. E é por isso que nós vamos blindar a nossa mente, porque Deus me trouxe aqui para falar para vocês que vocês não vão mais agir por emoção e perder oportunidades por conta disso, mas vocês vão agir por convicção e ter a certeza de que Deus vai trazer a recompensa. Então eu gostaria que você humildemente fechasse seus olhos e tivesse disponível para uma unção na sua mente. Eu irei orar e o pastor Carlos pode ficar à vontade para ungir a cabeça dos irmãos. Pai, nós oramos agora, Jesus, por uma convicção da parte dos teus filhos. Nós te pedimos, Deus, não por mim, que sou humano, pelo Lucas, não, mas pela tua presença que está neste lugar. Vai tocando na vida dos teus filhos, vai tocando na casa deles, na mentalidade, vai tocando, Jesus, na vida espiritual dos teus filhos. Eu creio que essa não é mais uma noite comum, eu creio que essa não é uma noite, Deus, onde os teus filhos vão vir aqui e vão sair da mesma forma, não, mas teus filhos estão recebendo uma unção específica que blinda a mente. Eu oro, Jesus, para que nós não vivamos mais por emoções, mas para que nós vivamos por convicção. Que a mesa do Senhor possa nos curar, que a unidade do Senhor possa estabelecer a cura e a libertação para as nossas vidas. Nós oramos, Deus, por todas as pessoas dessa igreja, por aqueles que ainda vão entrar aqui neste lugar. Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso e que o Deus trará salvação nas mentes, restauração, ó Pai, nas vidas. É o que nós oramos, ó Pai, de forma humilde, e nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E você que acredita, eu gostaria que você aplaudisse o mais forte ao Senhor Jesus, o mais forte que você puder. Aleluia, pode voltar para o seu lugar, fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida.